Novo prefeito terá orçamento de 5,5 bilhões, menor que em 2020. Volume de exportações do Amazonas apresenta maior alta em 6 anos. Virologista da Fiocruz diz que a nova variante do coronavírus pode chegar ao Amazonas. Brasil passa de 187 mil mortes por Covid. Média móvel chega ao nível de setembro. Anvisa certifica a fábrica que produz Coronavac na China. Câmara aprova sigilo obrigatório de dados de pessoas com HIV. Organização Mundial de Saúde diz que mutação do coronavírus não está fora de controle. O planeta teve o segundo novembro mais quente da história em 2020. 5 pessoas da mesma família desaparecem em naufrágio em São Gabriel da Cachoeira. Criança de 6 anos morre após cair do 4º andar de um prédio na Lagoa Azul. Corpo encontrado dentro de lancha na Praia da Lua. Com mãos amarradas e corda no pescoço, corpo de homem encontrado no Distrito Industrial. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. Previsão do tempo. Noite e madrugada chuvosa, essa que termina dentro da previsão de 15 milímetros do clima-tempo. A temperatura que é de 24 graus será máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É terça-feira, 22 de dezembro. Chegamos aos 357 dias do ano. Faltam 9 para terminar 2020. Dia de Santa Francisca Xavier Cabrini. Também é o dia da consciência ecológica. Subiu 13 centímetros. Na leitura de ontem, seu nível em relação ao mar estava em 19 metros e 91 centímetros. Já havia subido 13 metros e 31 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no militar de Juricaba ao Ponta Pelada. Um fato marcante da história. 2018. Um tsunami causado por uma erupção do Anak Krakatoa, na Indonésia, mata pelo menos 430 pessoas e fere mais de 1.000. 5h49 em Manaus. Local. E bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina. E o Jornal da Manhã começa hoje com uma notícia em nível nacional. Prefeito Marcelo Crivella é preso em operação da Polícia e do Ministério Público no Rio de Janeiro. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam na manhã desta terça-feira o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do Republicanos, o empresário Rafael Alves e o delegado Fernando Moraes. Também alvo da operação o ex-senador Eduardo Lopes, que no entanto não foi encontrado em casa. A ação é um desdobramento da Operação Hades, que investiga um suposto QG da propina na Prefeitura do Rio. A investigação começou em 2018, tendo como base a delação do doleiro Sérgio Misrai, que admitiu ser responsável pela lavagem de dinheiro para que os investigadores chamam de organização criminosa que atuava dentro da prefeitura. O chefe dessa organização, segundo o delator, seria o empresário Rafael Alves e não tinha nenhum cargo na prefeitura, mas que dava expediente na Cidade das Artes, numa sala ao lado do irmão Marcelo Alves, que foi presidente da Rio Tour. Em algumas mensagens, Rafael Alves chegou a dizer que ele fez o irmão presidente da Rio Tour e que possuía a caneta, mas dava as ordens na prefeitura do Rio, fazendo a nomeação de quem quisesse para cargos e escolhendo as empresas que iriam fazer contratos com a prefeitura. Dessa influência que surgiriam a propina e extorsão de empresários que queriam fazer contratos com a prefeitura. Os mandados são cumpridos pela Coordenadoria de Investigação de Agentes com Fórum da Polícia Civil e do Geocrim, do Ministério Público do Rio. A decisão é da desembargadora Rosa Helena Pena Macedo Guita. Portanto, o prefeito Marcelo Crivella está preso, e isso aconteceu na operação Hades, que quer dizer inferno, lugar do tormento. 5h51. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar Jardina e bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pois é, Pellegrini, o prefeito Marcelo Crivella foi preso lá no Rio de Janeiro ainda há pouco. Se o prefeito foi preso, imagina o resto, hein, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, e parabéns, você trazendo mais uma vez matérias aí em primeiríssima Mas daqui a pouco tem alguém dando furo, Pellegrini. Tá lá pelas 10 horas, 11 horas da manhã, aparece um dando furo. Parabéns aí por mais uma notícia em primeira mão aqui no nosso Jornal da Manhã, notícia quentíssima, que com certeza, Paulo, esse tipo de notícia hoje é manchete durante todo o dia, não? Sem dúvida alguma, é o grande fato do momento na mídia nacional. Pellegrini, e como é que está o tempo na área onde você se encontra?
Nublado, Paulo. Nós que já percorremos boa parte da zona norte da cidade, agora estamos na zona leste, Paulo, na ocasião que estivemos no Instituto Médico Legal e agora chegando aqui no Platão Araújo. Paulo, o tempo é completamente nublado, muito nublado e pista molhada por onde passamos, né? Da chuva que deu aí durante toda a madrugada, e nós temos agora aí pista molhada, a visibilidade não é das melhores não, Paulo, há de se ligar aí o farol, né? Para que tenha mais segurança no trânsito. Muita gente fazendo isso, muita gente também com uma velocidade menor, devido aí que a cidade tem muito asfalto novo, né, Paulo? É o caso aqui da Camapuã, da Avenida Grande Circular, da Noel Lucas, da Max Teixeira, por onde passamos, e asfalto novo com chuva fica ainda mais perigoso. Pellegrini, tivemos aí ontem uma paralisação de 30% do transporte coletivo em 2 empresas. E o Jornal da Manhã divulgava isso ontem em primeira mão aqui, informando de que havia essa paralisação. E agora, nesse instante, como é que está o transporte de massa em Manaus, Pellegrini? Pois é, Paulo, pode ser agora há pouco, conforme a tua recomendação, tanto na Global, quanto na Eucatu, quanto também na empresa líder, que cobre, são as empresas maiores que cobrem as 2 maiores zonas da cidade. Paulo, tudo na mais absoluta tranquilidade, pelo menos até o presente momento. Ontem eu chegava com a informação das grandes empresas e depois você trazia também em primeira mão a paralisação na Expresso Coroado, na Açaí e também na empresa São Pedro, né? Que pararam aí por algumas horas, Paulo, 30% da frota, né? E 30% ficou parada e 70% foi para a rua. E logo depois, mais ou menos 2 horas depois, já estava tudo normalizado. E ontem ainda, Paulo, caiu o pagamento. Naquele momento, ontem pararam 30% devido ao pagamento do vale e do 13º que não havia caído ainda na conta do trabalhador. Mas ontem à tarde, Paulo, no final da tarde, o pagamento do vale saiu para todos os trabalhadores do transporte rodoviário e a promessa é de que a segunda parcela do 13º seja paga ainda no dia de hoje. Pellegrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo, vamos voltar sim com essas e outras informações daqui a pouco, dentro do nosso noticiário policial, aqui no Jornal da Manhã. 5h55 em Manaus. A cobrança do Zona Azul voltou a ser feita em Manaus ontem. E o consórcio obteve autorização na Justiça para fazer a cobrança, mesmo com o decreto que suspendeu a taxa durante a pandemia. Com o retorno da cobrança, o consórcio responsável pelo sistema pretende dar rotatividade para as mais de 2.600 vagas somente no centro da capital. A Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo Centro de Zoonoses, está orientando os tutores de animais que, identificando sintomas sugestivos da doença em seu animal, isole imediatamente o mesmo de pessoas e de outros animais e leve a um veterinário de confiança. Não tendo condições para tal, a orientação é que os tutores entrem em contato com o CCZ para agendamento da avaliação do animal. O Museu da Cidade de Manaus, localizado no Paço da Liberdade, foi reaberto para visitação pública ontem. Os visitantes precisam realizar agendamento e obedecer protocolo de segurança contra a Covid-19. A reabertura foi feita pelo prefeito Arthur Vigílio Neto. Localizado no Centro Histórico, o Museu da Cidade de Manaus conta com exposição tecnológica permanente A Cidade de Manaus, História, Gente e Cultura, com curadoria assinada pelo produtor e diretor artístico Marcelo Dantas. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, FEComércio, divulga o horário do comércio varejista e atacadista de Manaus nos dias 24 e 25 de dezembro. No comércio é sugerido horário diferenciado, no entanto, o comerciante tem liberdade para determinar o período que manterá as portas abertas. Assim, o comércio da região central vai funcionar de 8 às 18 horas. A maioria dos shoppings funcionará de 9 às 18 horas. No dia 25, os shoppings só abrirão suas praças de alimentação. Em visita central de medicamentos, Wilson Lima destaca avanço de 12% para 75% em abastecimento. O governador Wilson Lima inspecionou ontem a central de medicamentos do Amazonas, SEMA, que atinge 75% de abastecimento de medicamentos e insumos hospitalares em seus estoques. Em janeiro de 2019, quando ele assumiu o governo do estado, esse índice era de apenas 12%.
O governador disse que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma farmácia ou uma central de distribuição de medicamentos que atinge esse patamar está trabalhando com um percentual de excelência. E para chegar a esse nível foram necessários ajustes, medidas e reestruturação da rede. Nós saltamos de 12% de abastecimento para 75% de abastecimento. É por isso que eu estou retornando aqui, e o efeito disso foi imediato no atendimento à população, porque faltava remédio nos hospitais, faltava remédio nas farmácias do interior, e hoje nós conseguimos ter nesses locais um abastecimento que atenda a contento à população. 5h58, desdobramento da prisão do prefeito Marcelo Crivella no Rio de Janeiro. Após ser preso, o prefeito Marcelo Crivella disse que espera a justiça. O prefeito falou em perseguição política e disse que sua gestão foi a que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro. A ação é um desdobramento da Operação Hades, que investiga um suposto QG da propina na Prefeitura do Rio de Janeiro. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa divulgou nesta segunda-feira a lista dos projetos classificados no cadastro reserva dos prêmios Equipa Cultura e Encontro das Artes. Ao todo, 14 novos proponentes serão contemplados com suplementação de R$615.243 através de reversão referente ao recurso dos incisos 1 e 2 da Lei Aldir Blanc, direcionado ao estado do Amazonas. O presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Cabo Maciel, do PL, destacou a assinatura do termo da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas com o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o SINESP. O evento aconteceu em Manaus em um encontro que reuniu toda a cúpula da segurança amazonense e representantes do Ministério da Justiça. A Prefeitura de Manaus voltou atrás na suspensão de feriados e pontos facultativos na cidade em 2021 e manteve 3 comemorações municipais para o próximo ano. Pelo decreto assinado pelo prefeito Arthur Neto, ficam mantidos 17 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. 20 de novembro, Consciência Negra. 8 de dezembro, Nossa Senhora da Conceição. Em agosto, a prefeitura chegou a suspender todos os feriados e pontos facultativos municipais na capital por um período de 12 meses. A medida valeria após a revogação do decreto de calamidade pública assinado em 22 de março e que vigora até 31 de dezembro deste ano. Após a Assembleia Legislativa do Estado adotar todas as pautas propostas e entrar em recesso na última quinta-feira, a Câmara Municipal de Manaus fechou sua última sessão ontem com a votação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, do município. A proposta orçamentária determina o valor de 5,5 bilhões de reais à Prefeitura, 12% menor que a de 2020, onde foi aprovado um valor de 6,2 bilhões de reais. O projeto de lei de autoria do Executivo Municipal recebeu 164 emendas apresentadas pelos 41 vereadores. O Amazonas registrou 351 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira e o total de infectados chegou a 192.327. O número de mortes subiu para 5.094, com mais 7 óbitos ocorridos nas últimas 24 horas e 2 confirmados após investigação. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, a FVSAM. O número de pessoas recuperadas da Covid-19 chegou a 164.220. A nova variante do coronavírus que fez o Reino Unido suspender o Natal e levou países europeus a fecharem suas fronteiras para proibir a entrada dos ingleses pode chegar ao Amazonas. É o que acredita o virologista e vice-diretor de pesquisa e inovação da Fiocruz Amazônia, Felipe Naveca. Para evitar essa situação, seria necessário, disse ele, monitorar a pandemia com maior precisão no estado. Para o epidemiologista Gessen Orellana, a pouca aplicação de testes RT-PCR dificulta a identificação de novas tipagens do coronavírus do Amazonas. Segundo ele, o número de exames realizados é insuficiente, inclusive para cravar que existem os 8 tipos de linhagem do vírus em circulação em todo o estado. O governador do Maranhão, Flávio Dino, PCdoB, foi eleito o novo presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável
sustentável da Amazônia Legal. Fazem parte do consórcio os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Flávio Dino recebeu o voto dos 7 governadores presentes na Assembleia Geral realizada ontem. Em sua fala, ele agradeceu a confiança dos governadores em seu nome e defendeu a união dos estados para promover a melhora da qualidade de vida da população e a proteção da Amazônia Legal. O deputado federal Silas Câmara do Republicanos do Amazonas pode ter mais tempo para ser investigado sobre o uso irregular de cota da atividade parlamentar. Nesta segunda-feira, a Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal mais tempo para concluir inquérito. Além de Câmara, são investigados 8 deputados federais e um senador. A denúncia de suposto mau uso do dinheiro público em cota extra do exercício do mandato. O caso foi aberto a pedido da PGR, a Procuradoria-Geral da República, em agosto deste ano. A relatoria no STF está com a ministra Rosa Weber. Apesar das perdas econômicas ocasionadas pela pandemia, o volume de exportações no Amazonas chegou a 85,33 milhões de dólares. Esse resultado corresponde ao mês de outubro de 2020 e representa o maior registro desde junho de 2014, de acordo com informações da balança comercial do estado. O representante da indústria no estado avalia que a exportação é um dos meios eficazes para ampliar os negócios e gerar lucro, porém critica a burocratização do processo. Em comparação com o mês anterior, em setembro deste ano, com o montante das exportações em 67,97 milhões, o mês de outubro cresceu 25,72%. Já as importações tiveram queda. Segundo o levantamento, a soma das exportações e importações caiu 6,98% em relação ao mesmo período, o mês de outubro de 2019. Para o secretário titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT, Jório Veiga Filho, os números aparecem como resultado do empenho das indústrias no Amazonas, que voltaram com força após o período de estagnação da comercialização por conta da pandemia. 6h10 em Manaus. A seguir, 5 pessoas da mesma família desaparecem em naufrágio em São Gabriel da Cachoeira. Criança de 6 anos morre após cair do 4º andar de prédio na Lagoa Azul. Corpo é encontrado dentro de lancha na Praia da Lua. Com mãos amarradas e corda no pescoço, corpo de homem é encontrado no Distrito Industrial. Após o intervalo comercial, os detalhes. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h13 em Manaus. Polícia. O Jornal da Manhã informou no início desta edição que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi preso 9 dias antes de encerrar o seu mandato. Após sua prisão, ele disse que foi o que mais atuou contra a corrupção e que está sendo injustiçado. 5 pessoas estão desaparecidas desde esse domingo após um naufrágio nas proximidades da comunidade São Luís, no município de São Gabriel da Cachoeira. A Marinha do Brasil foi acionada pelo Comando do 9º Distrito Naval e iniciou as buscas nesta segunda-feira. No início da noite de ontem, ninguém havia sido localizado. Uma equipe de busca e salvamento de inspeção naval de São Gabriel da Cachoeira, subordinada à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, deu início aos procedimentos de resgate nas primeiras horas do dia. De acordo com informações, os desaparecidos seriam da mesma família. Uma criança de 6 anos, identificada como Melissa Maria, morreu após cair do 4º andar de um prédio no condomínio Felicidade, na Avenida Comendador José Cruz, bairro Lagoa Azul, na zona norte, na tarde de ontem. De acordo com policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária, SICOM, o pai da vítima prestou depoimento relatando o ocorrido. O pai retirou a tela de proteção de uma das janelas da casa para realizar a lavagem de um ar-condicionado quando precisou sair. Ele não colocou a tela e deixou a criança com o irmão mais velho, um adolescente de 16 anos. A criança aproveitou para ver onde o pai iria e se debruçou na janela. Ela perdeu o equilíbrio e caiu de mais de 10 metros de altura. Chegou a ser levada ao serviço de pronto atendimento do Galileia, localizado no bairro Monte das Oliveiras, mas a equipe de saúde apenas constatou o óbito. Peregrini, o que mais aconteceu nas últimas horas? Há uma paralisação no transporte coletivo em alguma empresa, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, hoje pela manhã já estivemos nas principais garagens, Paulo,
há agora uma informação ainda extraoficial de que parte dos trabalhadores da empresa Vega, que é uma das menores que atua no transporte coletivo da cidade, estariam parados, né, Paulo? Se estiverem, tem um acordo aí que já foi feito. Ontem caiu o pagamento do Vale, que estava atrasado, por isso que ontem houve uma paralisação, e a promessa de que a segunda parcela do 10º caia na conta do trabalhador ainda no dia de hoje, né? Não temos ainda a confirmação, né, se parou a Vega ou não, mas se parou, Paulo, eu posso até classificar com uma paralisação, né, precipitada. Pois é, Peregrino, é uma coisa pontual e daqui a pouco nós vamos confirmar, mas há a informação de que a Vega está paralisada. E também a informação, Peregrino, de que uma proteção de alumínio em frente à Fametro está caída sentido centro, deixando apenas um lado da via liberada, Peregrino. Pois é, Paulo, nós já temos essa informação também, inclusive já tivemos o cuidado de informar ao 0800 92 1188, que é o telefone, né, do Manaus Trans, da sua central, para serviços assim imediatos. Já fizemos o contato, passamos a informação, Paulo, e esperamos que a providência seja tomada o mais rápido possível. Peregrino, também hoje é dia de festa por aqui, aniversário da nossa Thaís Gama, nossa repórter aqui na Rádio Difusora, nossa colega da Central de Jornalismo, aniversariando hoje. Pois é, Paulo, parabéns para ela, né? Parabéns, assim, um abraço muito apertado. A Thaís, além de ser muito competente, é muito gente boa, né? Uma pessoa agradável. Não há quem não goste da Thaís Gama. Sempre um sorriso no rosto, sempre tratando as pessoas muito bem. Essa que é a característica da Thaís Gama. E a gente deseja aqui, sobretudo, né, Paulo, numa época como essa, muitos anos de vida e muita saúde. Peregrini, vamos aos acontecimentos. Então vamos, Paulo Guerra. Deixa eu começar, Paulinho, pelo pronto-socorro 28 de agosto. Pensa no plantão tranquilo, nenhuma ocorrência por violência, deu-se lá no pronto-socorro 28 de agosto. A madrugada, a noite, foi das mais tranquilas lá no plantão. Ninguém chegou ferido a faca, ninguém chegou ferido na bala, ninguém levou paulada e deu entrada no 28. Foi tranquilo, muito tranquilo o plantão no 28 de agosto. É por causa da chuva. Vagabundo não gosta de ir pra chuva, não. Fica dentro de casa. E com isso, ontem o plantão foi tranquilo no 28 de agosto. Pronto, socorro Júcio! O gigante da zona leste da cidade recebeu uma mulher vítima de agressão física. Ela apanhou a burro, pata, questão de cabelo. A reunião era uma pra lá, uma pra cá. Sabe ainda o motivo pelo qual as duas se embolaram, se entrelaçaram, se embanharam no asfalto, depois no barro. As duas brigaram e brigaram muito. O impressionante é que o pessoal do Deixa Disso começou a chegar. Muita gente torcendo, muita gente gritando e não separavam as duas. As duas precisaram da entrada no pronto-socorro com hematomas pelo corpo, mas mesmo uma xingando a outra, não se sabe ainda por que as duas brigaram. Eu tenho as minhas desconfianças porque essas duas brigaram. Eu acho que tem um bonitão no meio. Eu acho, deve ser aí o pivô dessa briga, deve ser um Dom Juan lá da zona leste da cidade. Ainda do pronto-socorro Junúncio, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem foi agredido pela própria sogra. Ela premeditou, ela esperou ele dormir, e daí Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, armada com um pedaço de pau, um pedaço de janela, ela sentou-lhe na cabeça do genro. Tentou-lhe a paulada na cabeça do genro quando ele estava dormindo. As informações dão conta de que ela tomou as dores da filha devido a uma traição. Velha maquiavélica, rapaz, ela deu-lhe uma paulada na cabeça do genro. Alô, genro, se você tem outra, todo cuidado é pouco com as sogras. Elas costumam
para dar paulada, como essa daí aconteceu, e o rapaz deu entrada no pronto-socorro João Lúcio com a cabeça rachada, sangrando muito no supercílio. Uma pensa na paulada que pegou de jeito, foi desse rapaz de 24 anos que levou uma paulada da própria sogra. Pronto, socorro, plateia Araújo! Uma pessoa deu entrada vítima de lapada de corrente de moto. 2 homens se desentenderam em uma oficina de moto localizada na Avenida Itaúba. Daí Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Um pegou um pedaço de corrente e sentou-lhe na costa do outro. Foram várias lapadas. Ele teve que dar entrada no pronto-socorro Platão Araújo devido à agressão. O agressor fugiu com a arma do crime na mão, uma corrente de bicicleta. Paulo, onde as lapadas da corrente pegou, foi saído a carne. O homem ficou com a costa toda desgraçada devido a essa agressão ocorrida no final da tarde de ontem. Briga de bar! Mais uma vez uma briga no bar. Com 2 colegas de copo se desentendendo, quase acaba em tragédia. Era começo da tarde de ontem, por volta de 1h30. 2 homens estavam bebendo lá na Avenida Itaúba, na Avenida dos Bares, todo mundo enchendo a cara. Daí Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, um olhava pro outro e achava graça. Falaram de futebol, de mulher bonita, de carro, e um se achava mais rico do que o outro. Eu tenho uma motinha, eu também não ando a pé. Aí daí começaram a conversar, daí houve um desentendimento. Os colegas de copo se desentenderam e um deles sentou-lhe uma garrafada na cabeça de um homem conhecido na área como Chicão. O Chicão levou-lhe uma lapada na cabeça, uma garrafada. Ele deu entrada, era por volta de 21 horas no pronto-socorro Platão Araújo com a cabeça rachada devido à paulada que ele levou na cabeça. Isso aconteceu em um bar localizado na Avenida Itaúba. Se você tem o seu coleguinha de copo, todo cuidado é pouco. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, no Distrito Industrial 2, lá na rua Flamboyant, um corpo foi encontrado, um corpo de um homem até o presente momento não identificado, aparentando no máximo 30 anos de idade. O corpo estava com as mãos e com os pés amarrados. Cadáver precisava fazer a unha, viu? Estava toda suja de terra a unha do cadáver. Ele estava amarrado, estava com as mãos, com os pés amarrados e com uma corda enrolada no pescoço. Ele foi desovado naquela área, foi jogado lá na Avenida Flamboyant, no Distrito Industrial 2. Ali, no mínimo, um corpo por mês é abandonado. Sempre tem um corpo jogado lá, um corpo desovado. Dessa vez, desse homem que aparenta ter 30 anos, mais ou menos, é moreno, usava uma bermuda e estava sem camisa. E acabou sendo assassinado e desovado na Avenida Flamboyant. Um corpo foi encontrado dentro de uma embarcação lá na Praia da Lua, uma pequena lancha. Qual conhece aquilo como voadeira, né? Mas agora a pessoa quer chamar de lancha. Ali na área da Praia da Lua, o homem estava dentro da lancha. Paulo Guerra foi encontrado por populares. Não se sabe ainda a motivação do crime, nem tampouco quem praticou esse homicídio. A polícia, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, já está trabalhando no caso. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem transtornado na madrugada de hoje por pouco não agride sua própria esposa. É que para fazer bonito nesse final de ano, ele resolveu levar a esposa dele, né, sua companheira, para um luxuoso motel da cidade.
Chegando lá, as informações dão conta de que ela ficou despida, colocou apenas um gorro de Papai Noel e foi para o polidense, né? Aquela vara do amor que tem aí em tudo quanto é casa de facilidade da cidade. Ele pediu: amor, faz ali uma performance. Ai, amor, eu não sei, eu nunca fui disso. Rapaz, quando ela começou a fazer a performance, fazia inveja a qualquer operária do amor. A mulher do camarada sabia usar um polidense. Ela plantava bananeira e girava, se esfregava. Paulo Guerra, ele não gostou e queria agredi-la. Ela pediu socorro no motel, senão iria apanhar do marido depois da performance que ela fez no polidense, o ferro do amor. É contigo, Paulo Guerra. 6h26 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte no Jornal da Manhã. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h29 em Manaus. Esportes. A delegada Márcia Noeli, da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, informou que Ramírez, jogador do Bahia, o técnico Mano Menezes e o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, responsável por conduzir o Flamengo 4, Bahia 3, serão intimados a dar depoimento presencial sobre o caso de injúria racial ao volante Gerson do Flamengo. O volante vai dar depoimento na manhã desta terça-feira na Delegacia Especial no centro do Rio de Janeiro. Ainda não há data para o comparecimento das outras pessoas que serão ouvidas. As pessoas que moram fora do Rio de Janeiro serão intimadas por cartas precatórias e os depoimentos serão feitos em delegacias locais. O São Paulo não terá desfalques por conta da Covid-19 para a partida contra o Grêmio nesta quarta-feira às 21h30 em Porto Alegre pela ida da semifinal da Copa do Brasil. Todos os atletas foram testados na última segunda-feira e os resultados deram negativo para a doença. O Fluminense é o campeão brasileiro sub-17 de 2020. O título inédito foi alcançado nesta segunda-feira com uma vitória por 2-1 sobre o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em uma partida com pancadaria e 9 expulsos nos minutos finais. Wagner Mancini achou a vitória por 2-1 econômica diante das chances perdidas, mas celebrou mais uma vitória do Corinthians no Brasileirão, desta vez diante do Lanterna Goiás na Neoquímica Arena ontem à noite. Nono colocado com 36 pontos, o Timão está a 2 do Santos e 4 do Fluminense, adversários logo acima na tabela, e a 5 do rival Palmeiras, primeiro no G6. Os jogos de ontem. Na Série B do Campeonato Brasileiro, jogando em casa, o Paraná foi derrotado pelo Oeste, 1-0. Na Série C, Ituano e Brusque empataram em 1-1. Os jogos de hoje. Às 4h, Brasileiro Série B tem Operário e Juventude. Às 21h30 tem Náutico e Cuiabá. E ainda Ponte Preta e Cruzeiro. Às 19h pela Copa do Nordeste Sub-20 jogam Náutico e Fortaleza. Às 21h30 também pela Copa do Nordeste vão jogar Botafogo da Paraíba e Atlético Baiano. 6h32 em Manaus. A seguir, prefeito Marcelo Crivella é preso em operação da polícia e do Ministério Público no Rio de Janeiro. Brasil passa de 187 mil mortes por Covid. Média móvel chega ao nível de setembro. Anvisa certifica a fábrica que produz Coronavac na China. Câmara aprova sigilo obrigatório de dados de pessoas com HIV. Planeta teve segundo novembro mais quente da história em 2020. São os nossos próximos assuntos após o intervalo comercial. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h37 em Manaus. Últimas notícias. Em um dia de turbulências por causa da variante do novo coronavírus, o dólar chegou a superar R$5,20, mas perdeu fôlego e encerrou a segunda-feira com leve alta. A Bolsa de Valores, que estava em alta, caiu para 115 mil pontos, ampliando as perdas perto do fim da sessão. O dólar comercial fechou o dia vendido a R$5,123, com alta de 4 centavos. Ou mais 0,78%. A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira a quarta e última parcela de R$300 do auxílio emergencial, extensão a 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família, cujo número do NIS
termina em 9. Os pagamentos são feitos da mesma forma que o Bolsa. O calendário desta parcela segue até esta quarta-feira, dia 23, quando será realizado o pagamento para número do NIS terminado em 0. Em janeiro, com a previsão do fim do auxílio emergencial, esses beneficiários voltam a receber as parcelas habituais do Bolsa Família. E a Receita Federal informou que serão abertas nesta terça-feira as consultas a mais de um lote residual do imposto de renda da pessoa física. Os lotes residuais são os de contribuintes que caíram na malha fina do imposto de renda, mas depois regularizaram as pendências. As consultas poderão ser feitas por meio da página da Receita na internet ou pelo telefone 146. 6h39 em Manaus. Um acidente próximo à cidade de Parapuã, a 660 quilômetros de São Paulo, deixou 7 mortos e 20 feridos na noite desta segunda-feira. O ônibus que saiu do Pará com destino ao Rio Grande do Sul colidiu com um caminhão na rodovia Assis Chateaubriand, quilômetro SP 425, na região do quilômetro 385, informou a Polícia Rodoviária Federal. Júpiter e Saturno, os 2 maiores planetas do Sistema Solar, se alinharam na segunda-feira em um evento raro conhecido como Estrela de Belém, Estrela de Natal ou Grande Conjunção. O fenômeno, apesar de visível a olho nu, acabou encoberto pelo mau tempo em diversas partes do Brasil. Como o Jornal da Manhã já informou, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do Republicanos, foi preso hoje de manhã em uma ação conjunta entre a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Além dele, foram presos também o empresário Rafael Alves, o delegado aposentado Fernando Moraes, o ex-tesoureiro da campanha de Crivella, Mauro Macedo, além de outros empresários identificados como Adenor Gonçalves dos Santos. O ex-senador Eduardo Lopes também é alvo da operação. No entanto, ele ainda não foi encontrado. Brasil passa de 187 mil mortes pela Covid-19, média móvel chega ao mesmo nível de setembro. O país contabilizou 187.322 óbitos e 7.264.221 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Média móvel de 769 mortes por dia em uma semana é a mesma de 18 de setembro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou a certificação de boas práticas de fabricação para a fábrica da vacina da Coronavac. A conclusão foi feita pela equipe da Agência Reguladora e de Observadores do Instituto Butantan, que viajaram à China para inspecionar a produção da vacina da farmacêutica Sinovac. O grupo esteve no país entre 30 de novembro até 4 de dezembro para inspeção e reuniões com os executivos da empresa. O certificado tem validade de 2 anos e é um dos pré-requisitos tanto para o processo de registro da vacina no Brasil, quanto para um eventual pedido de autorização para uso emergencial. E o Instituto Butantan anunciou que foi concluída a 3ª e última fase de testes clínicos da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto em parceria com o laboratório chinês. E que os resultados da fase 3 serão encaminhados para a Anvisa e que em breve a primeira vacina brasileira contra o Covid-19 estará pronta. Mutação do coronavírus não está fora de controle, diz a Organização Mundial de Saúde, que alerta que bloqueios pelo mundo são prudentes. A nova variante fez muitos países suspenderem voos do Reino Unido. No Brasil, o coronavírus sofreu mutações nos 10 meses em circulação. O Banco de Desenvolvimento da América Latina, CAF, divulgou nesta segunda-feira, dia 21, a assinatura de empréstimo de $350 milhões ao Brasil para ações fiscais no âmbito do enfrentamento à crise de Covid-19. O valor equivale a cerca de 1,8 bilhão de reais pelo fechamento do câmbio nesta tarde. O financiamento complementará as iniciativas fiscais já em curso no país e reforçará as medidas econômicas anticíclicas voltadas a reduzir os efeitos da pandemia do coronavírus no país, disse o banco em nota. Em função da crise, o CAF ofereceu a seus países membros na região uma linha de crédito de $2,5 bilhões. 6h43 em Manaus. O primeiro voo comercial direto entre Israel e Marrocos decolou nesta terça-feira de Tel Aviv. E a bordo estava um genro do presidente americano Donald Trump
Jared Kushner e um conselheiro do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O voo é o resultado da recente decisão de normalizar as relações entre Israel e Marrocos, país que se tornou o quarto estado do mundo árabe a assinar um acordo do tipo com Israel, depois dos Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Sudão. Ao menos 5 pessoas, incluindo 4 médicos que trabalhavam em uma prisão com centenas de talibãs, morreram nesta terça-feira em Cabul, na explosão de uma bomba colocada sob seu veículo, informou a polícia do Afeganistão. O ataque também deixou 2 feridos, afirmou o porta-voz da polícia, Ferdaus Faramares. 4 vítimas eram médicos que seguiam para a prisão de Pul El-Shak, nas proximidades de Cabul, onde trabalhavam. A bomba colocada sob o automóvel de um dos médicos também matou um pedestre. 6h44 em Manaus. O vice-presidente Hamilton Mourão aproveitou seu programa de rádio para reforçar a promessa do governo federal de vacinar a população contra a Covid-19. No Por Dentro da Amazônia, veiculado nesta segunda-feira em uma rede nacional de rádios, Mourão afirmou que a imunização estará disponível nos próximos meses. Ele diz que a vacina será aplicada ao longo, inclusive, dos cantos mais afastados da Amazônia. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, tomou a vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira. O momento em que o imunizante foi aplicado no Democrata foi transmitido ao vivo com o objetivo de incentivar a população a fazer o mesmo. O político de 78 anos recebeu a primeira das 2 doses da vacina fabricada pela farmacêutica Pfizer. Uma nova dose deverá ser aplicada em 20 dias para garantir a imunização contra a doença causada pelo novo coronavírus. Os Estados Unidos superaram os 18 milhões de casos registrados da Covid-19 nesta segunda-feira, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. Já o número de mortes ultrapassa 319 mil no país, que é o mais atingido pela pandemia no mundo. O novo recorde ocorre em um momento em que os Estados Unidos já deram início à campanha de vacinação após a autorização emergencial das vacinas das farmacêuticas Pfizer, BioNTech e Moderna pela agência reguladora do país. A Procuradoria-Geral da República recorreu nesta segunda-feira da decisão do ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal, que alterou a aplicação da lei da ficha limpa no que diz respeito à inelegibilidade. A lei determina que uma pessoa condenada por órgão colegiado deve ficar inelegível desde a condenação até 8 anos após o cumprimento da pena. A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira um projeto que torna obrigatória a preservação do sigilo sobre a condição de pessoa que vive com HIV, vírus das hepatites crônicas, hanseníase ou tuberculose. Pelo texto, agentes públicos e privados ficam proibidos de divulgar ou compartilhar informações que permitam identificar a condição desses pacientes. A proibição vale para serviços de saúde, estabelecimentos de ensino, locais de trabalho, administração pública, segurança pública, processos judiciais e mídia escrita e audiovisual. A proposta tem origem no Senado, mas como foi modificada pelos deputados, terá de ser reanalisada pelos senadores. Em seguida, se aprovado, o projeto vai à sanção presidencial. O planeta se superou no mês passado, já que novembro de 2020 ficou em segundo lugar na história, ultrapassando novembro de 2019 para o segundo lugar. Além disso, o ano, até o momento, janeiro a novembro, e a temporada de 3 meses, setembro e novembro, ficaram em segundo e terceiro lugares mais quentes, respectivamente, de acordo com os cientistas dos Centros Nacionais de Informação Ambiental da NOAA. O calor excepcional também fez com que a cobertura do gelo no mar Ártico derretesse para a segunda menor cobertura registrada no mês de novembro. A temperatura média global da Terra e da superfície do oceano em novembro de 2020 foi de 1,70 graus Fahrenheit, ou 0,97 de graus centígrados, acima da média do século XX. O hemisfério norte teve seu novembro mais quente já registrado, com o hemisfério sul tendo seu 9º mês mais quente. Os principais jornais do país estampam hoje o Globo do Rio de Janeiro.
PGR apura pagamento em dinheiro de Eduardo Bolsonaro para compras de imóveis no Rio. A Folha de São Paulo. Nova linhagem da Covid parece mais transmissível, mas não deve afetar vacinas, dizem especialistas. O Estado de São Paulo. PGR pede que Fux derrube decisão de Nunes Marques que libera prefeitos fichas sujas. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Juiz que afirmou estar nem aí para a Lei Maria da Penha será investigado por corregedoria. Valor econômico. Secretário do Tesouro critica PEC que aumenta repasse a municípios. Estado de Minas. Médicos se unem a pais e professores exigindo o retorno das aulas em BH. Jornal do Comércio no Recife. Empresários de ônibus garantem que vão colocar 70% da frota nas ruas durante a greve dos rodoviários no Grande Recife. Fortaleza, Diário do Nordeste. Baiano é preso com quase 40 quilos de maconha em Juazeiro do Norte. Porto Alegre, 0 hora. Disputa pelo comando do Congresso envolve pauta bolsonarista. Decisão sobre impeachment e eleição de 2022. As eleições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Fim de ano com confiança maior na indústria. Em tempo. Exportação do Amazonas registra maior alta em 6 anos. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini, a sonoplastia de rádio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos. Difusora FM.